Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa análise extremamente crítica, mas também construtiva, sobre as lideranças europeias que têm estado nos últimos meses, no centro de duras acusações por parte de diversos analistas e, sobretudo, de uma opinião pública cada vez mais atenta. Falamos em especial de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e de António Costa. A Comissão Europeia já sabe que anda a financiar a comunicação social para dizer o que eles querem, porque senão, com o socialismo que está a haver na Europa, as pessoas começam a não querer isto. Que em novembro de 2023 se demitiu do cargo de Primeiro-Ministro de Portugal na sequência de uma investigação. Ele demitiu-se porque já tinha interesse em ir para a Europa, que ele já queria ir lá para a Comissão Europeia mamar um tacho. Foi só por Por isso. corrupção envolvendo colaboradores próximos, embora não tenha sido pessoalmente implicado. Pouco tempo depois, foi nomeado e aprovado pelos líderes europeus para assumir a partir de 1º de dezembro de 2024, o posto de Presidente do Conselho Europeu. Apesar dessa transição recente, ambos continuam a ser vistos como figuras não eleitas diretamente pelos cidadãos para cargos de enorme relevância, cujas decisões têm gerado polémica e controvérsia. Nesta conjuntura, uma troca de cartas tornada pública recentemente, com data do início de 2024, entre António Costa e Viktor Orbán, voltou a levantar questões muito sérias acerca da atuação política do antigo primeiro-ministro português e, ao mesmo tempo, realçou a postura firme e independente do primeiro-ministro húngaro. Uma coisa que o primeiro-ministro, o antigo primeiro-ministro português tinha, o António Costa, é que ele, mesmo dando subsídio de aumento de essas coisas todas às pessoas, ele conseguia cumprir as metas europeias. E isso era bom para ele conseguir o tacho na Europa, porque a Europa sempre foi sempre bateu entre aspas, né? Sempre teve, acusou Portugal de não cumprir as metas de déficit. E o Costa conseguia cumprir as metas de déficit. Isso é que era a coisa boa que ele tinha. Se por um lado, Costa parece procurar desesperadamente um consenso frágil e pouco consistente, por outro, Orbán demonstra uma posição clara e coesa, recusando alinhar com agendas que aos olhos de muitos, podem ser consideradas nocivas para a estabilidade e segurança europeias. Logo, O que é certo, a Europa, da maneira que ela regula os mercados e as coisas, os países mais pobres têm uma grande dificuldade em ser competitivos, porque são extremamente regulados. na introdução da carta, Orbán, dirigindo-se frontalmente a Costa, manifesta um desconforto real e crescente com o rumo que alguns líderes europeus, entre eles, o próprio Costa, têm adotado no que respeita ao conflito na Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro reforça sem hesitações que a União Europeia não deve fundamentar as suas decisões em posições pouco realistas ou meramente propagandísticas, mas sim apostar num diálogo direto que visa um cessar-fogo e uma paz sustentada. Nisto, torna-se impossível não notar o contraste gritante entre a convicção de Orbán e a aparente falta de estratégia concreta de Costa, que se mantém confinada a soluções vagas e pouco eficientes. Nos últimos tempos, muitos portugueses expressaram a sua inquietação perante a forma como António Costa, então primeiro-ministro, conduzia a política externa do país. É sabido que, repetidamente, Costa seguia quase sem questionar as diretrizes comunitárias, muitas vezes limitadas a declarações gerais e redigidas em. Mas é normal ele ter que fazer isso. Um governante, se não segue as diretrizes de quem financia, acaba o financiamento. Portugal, sem a esmola da Europa, Portugal acaba. Fórmulas que pouco contribuíam para resolver a crise. Em vez de defender abertamente posições orientadas para os interesses de Portugal e para a paz efetiva na Europa de Leste, Costa parecia optar por prolongar indefinidamente o status quo. Já Orbán, por seu turno, propunha soluções mais diretas, um diálogo franco com a Rússia, desanuviamento das tensões e a invocação de uma nova resolução das Nações Unidas como ponto de partida. A leitura atenta destes documentos, divulgados há apenas algumas semanas, mostra que a proposta húngara, evitar a todo custo conclusões escritas que apenas acirram discordâncias internas na União Europeia, chocava frontalmente com o posicionamento de Costa, que tentava impor uma narrativa unificada sem, na realidade, abordar as discrepâncias fundamentais existentes entre Estados-membros. Ao enverdar por discursos vazios e promessas pouco sólidas, Costa transmitia uma imagem de insegurança política. Em vez de ouvir com atenção as preocupações dos vários parceiros europeus e procurar mediações genuinamente eficazes, o antigo primeiro-ministro surgia novamente como alguém disposto a alinhar com a maioria, mesmo que esta maioria não oferecesse respostas exequíveis. Outro ponto que merece menção é a ênfase de Orbán na necessidade de a Europa não ficar bloqueada em formalismos diplomáticos, precisamente quando a situação se agrava dia após dia. Analisando as reações europeias ao conflito desde
Uma coisa é certa, a Europa está a perder muita competitividade a nível empresarial e a nível tecnológico. A Europa está a deixar de ser competitiva, vai perder relevância. Finais de 2023 e início de 2024, percebemos que tanto a lentidão como a retórica oca se traduziram em perdas humanas e destruição material constantes. Orbán, de maneira inequívoca, repudia a ideia de que mais resoluções ou discussões meramente burocráticas sejam capazes de assegurar a paz ou a segurança. Neste aspecto, a posição húngara denota uma estratégia que, independentemente das críticas a Orbán noutras matérias, se afigura pragmática e pouco disposta a sacrificar o interesse europeu em favor de agendas politicamente corretas mas vazias de conteúdo. Para Costa, no entanto, essa postura de negociação direta seria um desvio perigoso à ideia de coesão europeia que, na sua perspectiva, havia que preservar a todo o custo. Não obstante, é legítimo perguntar de que coesão se fala, quando diversas vozes na União revelam divergências profundas sobre a resolução da crise. Durante as últimas semanas do seu mandato, o governo português deu sinais contraditórios, apoiou a possibilidade de enviar armamento, ao mesmo tempo que noutros momentos, demonstrou preocupação quanto Isso é que eu acho muito mal. Portugal mandar armamento ou o que é que seja para a Ucrânia. Portugal tem que se manter neutro. Portugal tem que se manter neutro. Tudo bem que apoia a Ucrânia e tudo mais, mas andar a mandar armamento um país pobre. Portugal tem que se manter neutro. aos custos económicos da guerra para Portugal e para o resto da União Europeia. Precisamente essa incoerência é o que Orbán condena, ao frisar que resoluções desprovidas de substância podem reforçar a percepção de uma União Europeia dividida, situação bem distante do discurso oficial de Costa, que proclamava uma unidade europeia que poucos na prática viam. Nesse sentido, não surpreende que a opinião pública em Portugal se tenha mostrado cada vez mais céptica em relação à capacidade de Costa para conduzir uma estratégia coerente, duradoura e benéfica, tanto para os portugueses como para o panorama europeu. Surgiram até questionamentos sobre se, ao querer agradar a certas forças políticas predominantes na União Europeia, o então Primeiro-Ministro estaria a comprometer o interesse nacional, relegando Portugal para um segundo plano e pouco crítico, enquanto Orbán, mesmo controverso noutras vertentes, assumiu uma voz pronta a debater de forma frontal o rumo das políticas europeias. Na mesma altura em que Costa falava sobre garantias de segurança para a Ucrânia, raramente explicava em detalhe como essas garantias seriam alcançadas ou se assegurava que não levariam uma escalada prolongada e A partir do momento que tu tens um lado oposto que não dá garantias de nada, é impossível tu garantir o que quer que seja. O Putin pode dizer agora uma coisa e amanhã mudou de ideia e olha, já não quero, já não é assim como eu disse. Não tens garantias de nada. Agora, continuar a financiar uma guerra, a guerra vai ser indeterminada, não vai ter prazo para acabar. dispendiosa. Ao invés, Orbán defendia abertamente o diálogo, sublinhando que a Europa, sem negociação direta com a Rússia para estabelecer um cessar-fogo, correria o risco de se manter num ciclo vicioso de sanções, hostilidades e declarações inócuas que apenas fragilizam o bloco europeu, sem vislumbre de um fim para o conflito. É inegável que o primeiro-ministro húngaro é uma figura polémica em vários domínios. Ainda assim, nesta troca de cartas recente, notou-se como Orbán foi capaz de evidenciar as lacunas da abordagem europeia. Consequentemente, de António Costa. Mostrou que a União Europeia, afinal, não tinha e continua a não ter um consenso robusto e carece de iniciativas realistas para solucionar a crise no leste. Orbán chegou mesmo a sugerir que o Conselho Europeu optasse por reafirmar resoluções anteriores das Nações Unidas, ao invés de aprovar novos comunicados que alienassem Estados-membros dissidentes. Assim, torna-se nítido o contraste entre a forma como Orbán reforça uma posição estratégica, ainda que pouco popular entre os eurocratas, e a de Costa. Orbán não é popular porque não diz aquilo que a Europa quer ouvir. E bate, entre aspas, não bate na Europa por causa das políticas que a Europa tem de regulação, só quer regular e não quer abrir portas para a tecnologia. Se agarrava a uma suposta unidade europeia pouco profunda e, no fundo, incapaz de gerar soluções concretas. Em vez de promover o diálogo com os líderes que desafiam a linha oficial da União Europeia, Costa continuava a insistir num consenso frágil, agravando a percepção de uma União dividida. Não é de espantar, portanto, que Portugal tenha saído fragilizado desta controvérsia. A linha dúbia de António Costa traduziu-se numa tentativa arriscada de se manter em sintonia com as forças mais dominantes, deixando de lado vozes dissonantes e talvez, pontos de vista mais pragmáticos. Já Orbán, apesar de não ser o aliado natural de todos os Estados-membros, ressaltou como alguém disposto a expor sem receio as falhas da estratégia europeia, algo que muitos preferem ignorar. Independentemente do que se pensa do líder húngaro, nesta questão específica, ele não hesitou em sublinhar a falta de uma solução viável para o conflito na Ucrânia. No fim das contas, ao entrar em correspondência com Orbán, António Costa reconheceu, ainda que involuntariamente, a existência de uma fratura profunda no seio da União Europeia, que tentava disfarçar com argumentações diplomáticas de eficácia duvidosa.
Por seu lado, o primeiro-ministro húngaro manteve a coerência de não se comprometer com políticas que considerava desequilibradas ou pouco exequíveis, reforçando a sua imagem de governante que age com autonomia e sem rodeios. Neste contexto, foi a Uma coisa é certa, se a Alemanha perde a hegemonia que tem a nível económico, o euro acaba. O euro acaba, porque quem leva o euro às costas é a Alemanha. Alemanha, França e pouco mais. reputação de Costa que mais se ressentiu, pois ficaram patentes várias fragilidades que lançam preocupações para o futuro de Portugal e para a coesão europeia. É igualmente importante recordar que Ursula von der Leyen traz consigo o legado, enquanto ministra da Defesa alemã, de falhas na gestão de recursos, o que lança algumas dúvidas sobre a sua competência na presidência da Comissão Europeia. Políticos de direita em diversos países sublinham a necessidade de se elegerem líderes com competências técnicas reforçadas e legitimidade eleitoral mais sólida. Em Portugal, não esqueçamos que a própria ascensão de Costa ao cargo de primeiro-ministro se deu por meio de negociações partidárias, a chamada geringonça, sem uma maioria absoluta de votos. Foi ali um arranjo que fizeram entre a esquerda e a extrema-esquerda que só fez merda, só fez com que a habitação em Portugal disparasse de preço porque eles regularam demais a construção. Só fez isso. O que criou desde logo interrogações sobre a efetiva representatividade do seu governo. O clima de polémica não nasce só da forma como Costa subiu ao poder. A falta de reformas estruturais em áreas cruciais, como a saúde e a educação, e a alegada má gestão de recursos em casos muito mediatizados, alimentaram uma onda de descontentamento público. Observadores e apoiantes de políticas de direita, tanto em Portugal como noutros pontos do globo, insistem em que este modelo de governação europeu deve ser revisto, fomentando decisões mais céleres e mais próximas dos cidadãos. No meio de todas estas tensões internas, não se pode omitir a dependência considerável da Europa em relação aos Estados Unidos no capítulo da defesa, tecnologia e inteligência. Há décadas que a União Europeia recorre à proteção americana, principalmente via NATO, mas isso implica uma acentuada vulnerabilidade. A administração Depois há um grande problema, é que a contribuição da União Europeia é muito, mas muito inferior à contribuição dos Estados Unidos. Ou seja, a balança de contribuições é quase nada em relação aos Estados Unidos. E depois querem proteção. Mas também a proteção que eles querem agora é começar a militarizar-se. Militarizar uma Alemanha com antecedentes de guerra, eu acho muito mau. de Donald Trump, assumindo uma postura intransigente, solicitou uma participação financeira maior por parte dos europeus para a sua defesa. Alguns viram nisso um gesto legítimo, argumentando que cada país deve partilhar o esforço de segurança, outros consideraram tratar-se de uma imposição indesejada. Esta situação revela uma falha persistente na Europa, a incapacidade de conceber de forma unida e eficaz uma política de defesa autónoma. O resultado é uma União Europeia que, em qualquer crise ou negociação internacional, se mostra hesitante, dando a impressão de ser refém dos seus próprios mecanismos burocráticos. Não admira, pois, que figuras como Trump tenham procurado pressionar a União Europeia, pondo em evidência fraquezas que, do ponto de vista de muitos, resultam de uma liderança carente de legitimidade e sem um plano concreto para salvaguardar os interesses europeus. Ao longo deste vídeo, apontamos de modo crítico para as posturas de Ursula von der Leyen e, mais recentemente, para as decisões de António Costa. Contudo, sublinhamos que este panorama se inscreve num problema estruturante que se arrasta há décadas. Alguns políticos defendem reformas profundas, a revisão de tratados europeus, o reforço dos interesses nacionais, acima de tudo. Na minha opinião, acho que a Europa só devia deixar de ser tão burocrática como é. A nível de tecnologia e assim, deixar que as pessoas consigam desenvolver ideias, desenvolver negócios. Agora a Europa é muito burocrática, só quer taxar, 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 mais nada. A garantia de que os dirigentes sejam escolhidos por processos eleitorais ou de escrutínio inequívocos. É fundamental manter uma análise construtiva, por mais severas que sejam as críticas. O que se pretende é uma Europa coesa, um Portugal mais bem governado e uma relação equilibrada com potências externas. Se a União persistir em ignorar estes alertas e em apoiar-se excessivamente em terceiros sem constituir a sua própria autonomia, corre o risco de sofrer uma crise de legitimidade e representatividade ainda maior. Muitos analistas acreditam que, nos próximos meses, as correntes políticas de direita que reclamam uma maior independência europeia e reformas urgentes podem ganhar força. A sua mensagem é clara: se o projeto europeu quer prevalecer, deve escutar mais os seus cidadãos. Concorde-se ou não com as ideias da direita, é inegável que elas trazem para o debate preocupações fundamentais sobre legitimidade, defesa e soberania. Eis, pois, a questão principal que deixamos para reflexão: até quando estaremos dispostos a aceitar líderes que não são eleitos diretamente e que parecem não demonstrar capacidade para defender verdadeiramente os nossos? O problema da direita da Europa é que é uma direita tímida, é uma direita que não tem sabor, não tem sal. Porque se fosse uma direita tipo Milei, ui,
que era uma direita da rebenta, que a Europa ia logo disparar a nível económico. Só que é uma direita que tem medo de fazer reformas, é uma direita que tem medo de mexer aqui no queijinho de um, aí se eu mexo no queijinho daquilo vai ficar chateado, se eu mexo no queijinho. A direita aqui tem medo de mexer nos tachos de quem ganha muito. É o que eu vejo aqui. E a Europa está com medo de mexer nos pontos estratégicos, mas não teve medo de desmantelar as centrais que tinham energia barata. Isso não teve medo nenhum. Nossos interesses coletivos. Precisaremos de uma liderança mais alinhada com princípios e valores de direita, promovendo a responsabilização democrática e reforçando a proteção das nossas fronteiras, tanto políticas como militares. Cada um de nós terá de ponderar estas questões. Se considerou esta análise útil, pedimos que partilhe este vídeo e deixe o seu like, ajudando o nosso canal a crescer e a difundir estes conteúdos a mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho para Em resumo, a Europa, aliás, o Costa e a Ursula von der Leyen não são pessoas eleitas, são pessoas que estão indicadas para os cargos. Logo, eles têm que fazer aquilo que lhes mandam para ter a indicação garantida. Porque imaginemos, o Costa é muito adorado, mas nunca cumpre as metas que são impostas pela União Europeia. Ele nunca na vida é ser indicado, porque ele, se descumpre as ordens que lhe dão, então, se tu descumpres aí, é que vai ser muito pior. É o Sr. Vanderlei é o amiguismo. Olha, se me fizeres isto, eu faço daquilo. É o amiguismo. E depois, claro que tanta burocracia, tanta regulação, vai acabar. As pessoas têm medo de mexer nos queijinhos uns dos outros. Porque os queijinhos são tachos. E esses tachos, as pessoas têm medo de lhes mexer. É o resumo disto.